Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos para falarmos sobre ressignificando as finanças. Esta é uma série sobre sabedoria para a vida. E há poucos dias ministrei essa palavra e eu queria compartilhar com vocês aqui, sintetizando este estudo, esta palavra que Deus me deu sobre a área da sabedoria nas finanças. Este é um dos vídeos que nós estaremos falando, nesta sequência de vídeos Sabedoria para a Vida. E teremos mais 2 vídeos referente a finanças, ressignificar finanças, e nós vamos falando de outros pontos importantes. Esse primeiro, eu quero que você preste bem atenção, perceba bem a fundo o que você está ouvindo. Se você puder anotar, anote aí o que você está ouvindo, para que você não perca. São pérolas, são preciosidades de sabedoria da palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Muito bem. Romanos capítulo 14, versos 17 e 18 diz: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Texto profundo, onde o apóstolo Paulo escreve dizendo isso, sobre a profundidade do reino de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo a ideia de que o reino de Deus é totalmente diferente do reino deste mundo. Ele é diferente, ele é profundo. Há uma justiça de Deus, a paz, a alegria do Espírito Santo. E quem serve a Cristo é agradável a Deus. Então aquele que vive no reino de Deus, ele tem uma aprovação de Deus, Ele é agradável a Deus. Então eu quero pensar com você aqui algo muito importante, que talvez você não parou para pensar sobre isso. Veja só, por que os discípulos eram advertidos por Jesus? Sabe por quê? Porque eles não estavam vivendo o reino. Eles estavam vendo o reino, vendo a manifestação do reino, mas eles não estavam vivendo o reino. Outro ponto interessante, lembra de Davi e Golias? Saul tentava sempre ali confrontar aquele gigante, mas existia dentro dele um medo. O exército dele não conseguia ir contra aquele gigante. A Bíblia diz que Davi foi aquele único jovem que se dispôs a enfrentar o gigante. Por quê? Porque Davi não estava defendendo o seu povo, simplesmente. Ele estava defendendo o reino de Deus. Ele estava lutando pelo o reino de Deus. Davi foi um exemplo para nós, porque ele derrotou o gigante. Na visão de Davi, quando ele estava ali diante daquele gigante, Golias, ele não estava olhando o gigante simplesmente. Ele estava ali olhando para um reino de Deus, o reino da fé, um reino de poder, onde ele poderia agora defender este reino e lutar por este reino. Então, a visão dele humana não era insignificante diante daquilo que era o propósito dele de estar ali. Ele estava ali defendendo o reino de Deus. É tanto que ele fala assim, ó, gigante, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Certo? Muito bem. Pensar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é um reino diferente do reino deste mundo. Quem é o dono do reino? Deus. Quem manifestou o reino na terra? Jesus. Quem é o rei deste reino? Jesus Cristo. Jesus conquistou na cruz do Calvário a morte, As chaves da morte e do inferno, a Bíblia diz isso. Mas ele trouxe o reino de Deus na terra. Ele veio manifestar. Então o reino de Deus, o reino de Deus veio manifesto em Cristo, com poder, com glória, com força, com provisão, com milagres, com a dimensão sobrenatural manifesta. A dimensão espiritual do reino dos céus estava sendo manifesta em Cristo. Então é importante pensar sobre isso. Agora eu queria te levar a alguns detalhes sobre compreensão das coisas, para você perceber mais onde eu quero chegar nesse estudo, nessa palavra que eu quero compartilhar com você. Uma coisa é você falar do reino, dizer do reino, fazer uma oração,
Uma coisa é você ser do reino, estar e viver no reino. É diferente. Olha, uma coisa é você cantar e louvar, dizer que está louvando na igreja. Outra coisa é você estar vivendo o que canta. Uma coisa é você dizer que tem o reino de Deus em sua vida e você administra as suas coisas na perspectiva deste mundo. E outra coisa é você administrar as coisas daqui, o seu negócio, o seu trabalho, o seu emprego, sua empresa, na perspectiva do reino de Deus. É diferente. Uma coisa é você dizer que tem fé, outra coisa é você viver as obras da fé. É diferente. Uma coisa é você dizer que é mãe, outra coisa é você ser mãe, dizer que é pai, e outra coisa é você ser um pai. Entende? Uma coisa é você dizer que tem a Bíblia em casa, que lê a Bíblia em casa, que leva a Bíblia para os suas reuniões, para sua empresa, para o seu trabalho. Outra coisa é você viver a Bíblia. É você ter a Bíblia dentro do seu coração, dentro das suas atitudes. Muito bem. Deixar os fundamentos do reino, assumir as suas finanças. Então o que é isso? É você nas suas maneiras de tratar as pessoas, é você se comprometer com aquilo que você deve, né? É você realmente ser responsável, ser uma pessoa que leva a sério os seus compromissos. Isso, às vezes você não ouve sobre isso. Às vezes você quer ouvir só... muitas pessoas que gostam de ouvir o sobrenatural. Mas tem coisas que tem que estar diante de Deus em conformidade para a manifestação de Deus ela ser evidente. Ou seja, como eu digo que Deus vai me dar isso, Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai renovar, vai aparecer dinheiro, Deus vai suprir todas as coisas, se eu não estou vivendo os fundamentos do reino, se eu não sou uma pessoa obediente, uma pessoa responsável, uma pessoa fiel, né? Se eu sou uma pessoa desleixada na minha vida financeira, eu devo aqui, devo ali, não pago, vamos ver, eu não estou nem aí, eu não sou responsável. Deus está observando a sua manifestação. Então você não está vivendo o reino de Deus. Muito bem. Viver o reino, então, é servir a Cristo, é saber se eu estou agradando a Cristo. Então tem um texto no Evangelho de Mateus 6,33, diz, mas o próprio Jesus dizendo, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto desta palavra é Jesus direcionando aos discípulos, porque eles estavam muito preocupados, ansiosos pela vida, pelo que eles haveriam de comer, de beber, e Jesus dá esse recado para eles, e é algo interessante que Jesus deixa claro para eles. Olha, se vocês querem viver no reino, vocês precisam então primeiro buscar Ele, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Cristo não pode fazer o que você tem que fazer. Por que isso? Entenda. Ele disse para você buscar. Ele já deu o reino, ele já trouxe o reino, ele já manifestou o reino. Agora eu tenho que buscar este reino. Você tem que buscar o reino. Você tem que pagar um preço, você tem que fazer agora a sua parte de buscar o reino. O que é? Colocar sua vida diante de Deus, viver em fidelidade, viver em honra, viver em responsabilidade, ser uma pessoa responsável pelo que você faz, pelas suas finanças, ser uma pessoa que agradece a Deus pelo que você tem. Então, você não pode agora querer os resultados do reino de Deus se você não busca o reino em primeiro lugar. Se você não se dedica ao reino, tem uma vida de entrega diante de Deus. Então, é com você. Primeiro você tem que buscar, você tem que manifestar. Então, o reino é o domínio, é o governo, é a direção, é a manifestação, é a confissão de fé, é a vida sua na fé. Você tem que entender isso. O reino é esta manifestação sua na vida da fé, a vida sobrenatural, buscando o reino de Deus. É isso que é o reino. Então o reino ele vai se manifestar, ele vai se mover pela fé.
Alguém chega para você e começa a falar mal, falar da vida financeira dos outros, e você começa a falar da vida dos outros, e você importa mais com os outros do que com sua vida, e você amaldiçoa pessoas, amaldiçoa você mesmo, amaldiçoa aqueles que cobram de você, você está devendo a alguém, você amaldiçoa, você leva mágoas, e você não atrai, você não está vivendo o reino. Então não tem como. E você agora não tem fé. Você tem que ter fé. Você tem que falar, gente, eu preciso agora me mover pela fé, porque no reino de Deus as coisas se movem pela fé. Você agora está vivendo pela fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus.